Olá, tudo bem? Aqui é a Fada e esse vai ser o vídeo pro canal, gente. Tá um pouquinho diferente. Acabei de fazer esse cabelo aqui, eu meio que dei uma engembrada e fiz agora, só pra gravar esse vídeo. E tá bom? Vocês gostaram? Maquiagem bem drag. Eu amei. Mas pra gravar o vídeo aqui, mas vamos lá, gente. Nossa, eu acho que eu tô linda, sabe? O cabelo é barato assim, mas eu gostei bastante. Fica uma coisa bem... Como é que eu posso falar? Bem Luísa Sonza, louca. É o orgânico, é óbvio, né? Mas enfim. Se você é novo por aqui, você pode chegar curtindo, escrevendo, né? Comentando, né? E interagindo comigo, né? Para o canal crescer cada vez mais. E assim atingir mais pessoas. E se você não comentou ainda, pode comentar. Um oi, um como é que você tá? Eu vou responder você, viu? E vou deixar aqui embaixo o grupo do canal, que temos um grupo aqui que é uma comunidade, né? Onde a gente faz algumas trocas, troquemos ideias, né? E assim a gente vai trocando, né? Vocês repararem, agora é outra personalidade, sabe? Não é mais aquela de cabelo cacheado, sabe? Agora é outra. Mas enfim, eu vim falar pra vocês hoje como é que foi quando eu falei pra minha família, na verdade pra todo mundo que eu era trans, sabe? Como é que o pessoal reagiu. Será que eu fui xingada? Será que eu fui acolhida? Será que eu fui abraçada? Vamos saber nesse vídeo? Então se você quer estar interessado em descobrir essa história comigo e acompanhar, fica aí que eu vou contar. Bom, gente, eu fiz um vídeo aqui no primeiro do canal que eu postei e falei sobre minha transição de gênero, né? Eu falei como é que foi esse período pra mim, inclusive bombou, né? 6.000 pessoas viram aquele vídeo e muito bom, sabe? Muito feliz. Daí resolvi falar como é que foi o dia, sabe? Que eu falei pra minha mãe que eu era trans e como é que ela reagiu e como é que a minha família toda reagiu. E é isso, gente. Nossa. Tu pegaria uma loirinha dessas? Eu pegaria, a louca. Continuando, então. Como falei pra vocês naquele vídeo lá, né? Eu sempre me senti diferente, sabe? Das pessoas, assim. Eu sempre pensei, nossa, tem alguma coisa diferente em mim. Alguma hora eu vou me revelar, só que eu achava que não tinha força ainda pra isso, e nem na verdade condições, né? Pra poder transicionar. Daí o que aconteceu? Eu esperei um tempo, sabe? Daí eu comecei a trabalhar, daí eu peguei e viajei pra Caxias do Sul. Daí lá foi onde eu comecei a pensar nas possibilidades de transicionar, né? Que seria de tornar essa mulher agora que eu sou, né? Linda e bela e poderosa. A louca. Mas enfim, continuando. Eu tava lá, né? De boa, daí quando vê. Aconteceu um negócio comigo bem forte, daí eu resolvi que eu falei. Eu quero viver a minha vida diferente e eu vou transicionar e vou ser o que eu sempre quis ser, por causa que eu olhava no espelho e falava assim, eu acho que eu sou travesti. Só que eu pensava assim, não posso ser porque é errado, né? Todo mundo fala que ser trans é errado, então acho que não, né? Daí quando passou o tempo eu vi que eu era, sabe? Daí eu tive coragem. Como é que aconteceu, gente? Minha família toda, ela é de Livramento, sabe? E eu sou de Caxias do Sul. Foi através de uma ligação, sabe? De celular, assim, que eu peguei e falei, sabe? Bom, agora eu sou uma menina trans, eu me encontrei no mundo, né? E eu queria que vocês me tratassem dessa maneira. E eu sabia mais ou menos como é que o pessoal ia reagir, sabe? Só que eu não estava nem um pouco preocupada em ficar nervosa, em não ser aceita ou algo assim, sabe? Porque pra mim, tanto faz, sabe? É importante a gente ter o apoio de alguém, mas não fazia diferença pra mim se viesse ou não viesse, acontece. Mas vem, depois de um tempo, né? Nesse dia eu falei pela ligação que eu era trans e eu ia começar a transicionar e tal, daí o pessoal achou que eu tava ficando louca, gente. Essa menina tá ficando louca, é impossível isso. E algumas pessoas da minha família me xingaram bastante, sabe? Só que não era qualquer xingamento, sabe? Eram vários xingamentos. Por exemplo, fica na minha cabeça até hoje, sabe? As pessoas quando falam assim não imaginam, sabe? Mas fica na cabeça assim. Falaram que eu não queria ser mulher por causa que eu tenho pinto, sabe? Por causa que uma mulher tem vagina e eu não tenho vagina. Sendo que se tu for perguntar pra uma mulher cis o que é ser uma mulher, ela não vai falar que é ter uma.
Então isso tem nada a ver, sabe? E também a pessoa que falou era outra época, outro pensamento, agora tá mais educada, assim, nessa parte, assim, sabe? Porém, não posso falar que não doeu, né? Na hora doeu bastante o que a pessoa falou. Inclusive, eu até já tava bem naquela época de expor as pessoas, sabe? Bastante. No Instagram, por exemplo. Daí eu cheguei a gravar o que a pessoa falou, só que eu falei, não, não vou repostar nem nada, não vou. Eu vou deixar que o tempo passe e tal, daí não vou fazer nada. Daí acabou que o tempo passou e tal. Nesse dia, eu fui totalmente colocada como louca e que eu não tinha sanidade mental, que eu tava enlouquecendo, que eu tava inventando coisa que não existe, que isso não queria ser possível, mas é possível sim, gente. Olha aqui. Eu sou a prova viva de que isso é possível, sabe? Que tu pode ser quem tu quiser ser, da forma que tu quiser ser, e andar da forma que tu quiser. Isso é muito bom, sabe? Eu não tava louca, gente. Isso é muito satisfatório, sabe? Agora eu faço acompanhamento psicológico e essas coisas ficaram bastante na minha cabeça, sabe? Eu trato lá, falo com a minha terapeuta pra poder quebrar, né, esse negócio que falaram pra mim, porque... Enfim, gente, continuando. Algumas pessoas ficaram contra mim, ficaram sem falar comigo, e eu também me retirei assim, e comecei desde isso. Essa é uma parte da minha vida que eu não queria falar muito pra vocês, mas já que eu tô aqui pra contar a história completa, eu vou contar, gente. No início da minha transição, eu tive umas fases péssimas, pela questão da grana, sabe? Porque eu não consegui emprego porque eu tava no início da transição, e e lá no início é complicado, porque tu fica meio estranha, sabe? As empresas não querem te contar. Ai, gente, não me cancelem, gente. Eu falei aqui muito rápido sem pensar. No início da transição, você ainda tá com algumas características masculinas. E isso, a sociedade, ela fica tipo... o que é isso? O que é isso? E isso traz algumas coisas péssimas. Por exemplo, você fica com dificuldade de conseguir emprego por causa da forma que tu te apresenta, né? Porque é algo que quebra paradigmas, né? Daí acaba que as pessoas se assustam, né? É bem ruim isso, mas é isso. E desculpe pela minha fala, eu falei sem pensar muito, falei muito rápido. Mas é isso. Continuando, onde é que eu parei? Espera que eu me perdi aqui. Tá, daí eu tava numa fase bem ruim da grana, assim, sabe? Daí eu tive que conseguir o apoio de uma pessoa lá, daí eu consegui, enfim. Esse período da transição no início, assim, foi a pior parte pra mim, porque eu fui uma pessoa que sofri bastante, sabe? Porque eu passei necessidade, eu passei ah, coisas sozinhas muito pesadas, sabe? Tive que me submeter a coisas que eu não queria fazer, tanto em trabalho, tanto com o meu corpo, sabe? Essas coisas que pessoas trans passam, que é péssimo, sabe? Porque eu sempre tive o sonho de ser artista, sabe? Pra quem não sabe, eu amo maquiagem, eu amo cantar, eu amo pintar também, então poder trabalhar com essas artes assim é algo bem que eu busco, sabe? Porém, sabemos a realidade, né? E o meu passado foi bem ruim, sabe? Bem traumático. Porém, me tornou a pessoa que eu tô aqui hoje. Queria ter sofrido pra ter aprendido isso? Não, gente. Eu não acho que uma pessoa tem que sofrer pra aprender alguma coisa, sabe? Tu não precisa morrer pra ver Deus, né? Porque Deus tá em todo lugar, então não é verdade isso, gente. A gente consegue aprender algumas coisas sem estar sofrendo, sem estar lá passando fome e tal, pra valorizar as coisas, né? Mas isso é péssimo. Eu agora sou uma pessoa mais forte, né? Ah, tô mais segura economicamente. Passou alguns anos, eu evoluí tanto no meu corpo, né? Tanto mentalmente, enfim, várias coisas mudou, mas não foi fácil, sabe? Por isso que eu vejo algumas meninas que fazem essa reclamação de que a família não aceita e que é babado e tal, só que tem que ir lá, gente. Eu não posso falar mais do que isso, sabe? Eu sei que eu não posso falar pra vocês, vai lá e transiciona hoje, sabe? Sai da tua casa e transiciona. Não, não faz isso, sabe? Eu não fiz isso. Eu esperei o meu tempo, sabe? Porém, esse apoio uma hora pode nunca vir, sabe? E tu tem que estar preparado pra isso. E tudo é possível, sabe? Tu pode conseguir o que tu quiser, tu pode. ahn, É isso, gente. Se você gosta de menina, isso é normal, isso não é uma doença. Isso é comprovado cientificamente que é normal. Se você quer namorar um menino, é normal também, gente. Você é livre pra fazer o que você quiser. Por que eu tô falando isso? Por causa que muitos julgamentos ainda, gente. 2025, as pessoas ainda não estão acostumadas a ver pessoas sendo felizes, sabe?
Eu acho que isso é o mínimo, sabe? A pessoa ser feliz e ter a vida dela, escolher o que ela quiser fazer e fazer sem julgamento, sabe? Porque afinal, quem vai pagar nossas contas? Por exemplo, meu aluguel aqui, ninguém pagou meu aluguel quando ele ficou atrasado. Então eu não posso ligar para as pessoas, né? Porque as pessoas vão falar, porque quando tu estiver sozinha no teu quarto lá, debaixo da tua coberta, você vai estar sozinha, né? Vai estar só tu, teus pensamentos e teu corpo. Então, é nessa hora que tu tem que pensar assim, é eu e eu, então eu tenho que fazer o que me faz feliz, preencher a minha vida com coisas que eu sei que faz sentido pra mim. Eu queria falar se alguma pessoa desse meu passado que tenha me ofendido, que tenha me colocado como louca, estiver vendo esse vídeo aqui, ah, eu não guardo nada de mágoa, viu? Eu entendo que era um período que as pessoas pouco conhecimento, né? Eu sei que não é todo dia que uma pessoa vem e fala eu sou trans pra família, sabe? Eu sei que é complicado, sabe? Mas é isso, eu acho que é sobre isso, evoluir, né? E é isso, gente. Eu perdoo todo mundo que me ofendeu e eu peço desculpa se eu ofendi alguém nessa época também, porque eu fiquei muito incisiva com as pessoas, tá ligado? Daí acabou que eu fiquei muito reativa, sabe? Daí foi uma época que eu tava bem virado. Mas é isso, gente. Esse foi o vídeo, sabe? Queria falar sobre isso. O que vocês estão achando sobre o canal, gente? Hoje é sexta-feira. Estamos quase chegando a 1.000 inscritos, gente. Tô bem feliz. E é isso, ó. Eu vou pegar esse cabelo aqui, vou guardar. Tirar umas fotos pra colocar no thumbnail. E quem quiser ir lá no Instagram, né? Vou tirar umas selfies bem bonitinhas e postar lá. É Olivia Fada, né? Como todo mundo já sabe. Com 2 A. E é isso, gente. Eu dei uma diferenciada hoje, mas é isso. Um beijo e um beijo.